Podemos sentar, irmãos. Se você é membro da nossa igreja, você foi apresentado a uma proposta de compromisso de 5 passos. 5 áreas em que nós desejamos que o membro da igreja, diante de Deus, não apenas tenha como desejável, mas como prática. E um desses passos fala sobre o desenvolvimento espiritual contínuo. O que é isso? Quando fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte de um organismo vivo que cresce. E se você não desenvolve, você está, ao invés de ajudando o corpo, você está prejudicando o corpo. Se o seu corpo começa a crescer e você é parte do corpo que não cresce, você começa a trazer dificuldades para o corpo. E eu vou usar uma palavra forte, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Não crescer na fé a cada ano é anomalia. Não é não. Não tenha a sua vida espiritual como aceitável se você é o mesmo do ano passado. Se você está fazendo as mesmas coisas que o ano passado. E sendo mais específico, se já perto de um ano, 11 meses indo embora, e você olhar para trás e perguntar: cresci em quê na minha fé? E você tiver dificuldade de lembrar, a sua vida espiritual está enferma. Ela não está normal. Não é assim que Cristo estabeleceu. E quando nós mantemos essa rotina, e aqui há um paralelo perigoso. Eu digo perigoso porque nós não fazemos isso na vida fora da igreja. Nós buscamos melhorar lá fora. Estudamos, queremos um emprego melhor, queremos progredir e desenvolver algumas habilidades. Estou acima do peso, quero emagrecer. Sempre fazemos alguma coisa, até mudar certos hábitos para trazer algumas estruturas adequadas para nós mesmos. E quando não conseguimos, buscamos os médicos. Mas o paralelo é perigoso porque nós não fazemos isso com a igreja. E eu crio um paralelo que deveria estar caminhando para e passo, mas são coisas que não se comunicam. Aqui está bom, uma vez por semana na igreja. De vez em quando eu leio a Bíblia. Ora, quando eu lembro está legal. Quando ele me pede alguma coisa, a resposta é: não tenho tempo. Eu já falei, mas eu vou relembrar. Nunca diga que você não tem tempo, porque isso é uma grande mentira. Você só tem 24 horas. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Esse é o tempo que Deus lhe dá. Então, quando você não quiser fazer alguma coisa no reino de Deus, diga assim: não tem prioridade para isso. Porque o seu tempo está sendo consumido por alguma coisa que tem mais prioridade do que as coisas do reino de Deus. Esta é a verdade. Eu sei que ouvir isso não é uma coisa agradável. E ser confrontado com a abertura de um sermão dessa maneira, você vai ver: pastor, hoje vai pegar pesado. Mas eu levo você por um ano em adoração, evangelização, comunhão, discipulado e serviço, e não mudou nada.
que a gente está fazendo? Por que vir à igreja? Por que ser membro? Eu escolhi hoje para meditarmos nesse momento de avaliação, já quase no final do ano, em Efésios capítulo 4, versículo 10. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 10. E vamos ler até o versículo 16. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia e, de uma maneira assim, carinhosa, ofereça para a pessoa acompanhar. Eu estou vendo duas irmãs aqui sem Bíblia. Por favor, as que estão atrás, forneça para frente. Obrigado. Efésios 4:10 está falando da pessoa de Cristo aqui. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu. Acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres na igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, está falando da igreja. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas, elas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo. A segunda vez que Paulo fala sobre isso. Cristo, que é a cabeça, e de quem fez ou faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Mais uma vez, curva sua cabeça em oração. Peça que o Espírito Santo fale bem claro na sua vida dessa noite. Que essa mensagem seja algo em particular útil para a sua vida. Ser bondoso para conosco, Deus, e que o Teu Espírito faça a nossa mente e coração. Em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui dois focos só: Cristo e sua igreja. Tanto é que a meditação dessa noite não vai ter 3 pontos, como a gente está acostumado a ter, mas apenas 2. E eu não sei se eu posso separar essa realidade de Cristo da igreja. Porque, como vocês viram no texto, Cristo é o cabeça da igreja. Se você separa, o corpo morre.
Então essa ligação íntima e estrutura de dependência tem que ser visto como uma unidade, como algo não divisível. Eu tenho ficado preocupado porque já começa a aparecer nas estatísticas nacionais uma qualificação que não existia no Brasil. Não se fala mais em católicos e protestantes. Agora você tem diversas qualificações: católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, e aí vai para frente. E agora surgiu uma nova qualificação: os desigrejados. Você é de que igreja? Não sou de igreja nenhuma. Pessoas que acham que podem viver sem uma igreja. Mas se você conversar com essas pessoas, elas fazem assim: não, mas eu tenho Deus. Não, mas eu leio a Bíblia. Não, mas eu oro. Não, mas eu procuro obedecer. Igreja é uma coisa de seres humanos, é uma coisa humana. Sim, igreja é composta por seres humanos. Mas a igreja tem um aspecto humano e tem um aspecto divino. Não foi a instituição e o ser igreja, não foi criado por mim ou por você ou por nenhum dos apóstolos. Jesus Cristo disse: eu vou formar a minha igreja. E essa igreja tem como fundamento o próprio Cristo. E aqui eu começo por onde o apóstolo Paulo terminou. Igreja é uma proposta onde Cristo é o cabeça. Se você diz que Cristo é o seu Deus e aquele que governa a sua vida, não tem a opção de não sermos igreja de Cristo. E essa igreja é perceptível. Ela é visual. Nenhum membro do seu corpo consegue sobreviver fora dele. Porque nenhum membro do seu corpo é autossuficiente. Nenhum membro do seu corpo, desconectado do corpo, deixa de apodrecer. Sendo bem claro, se tirar do corpo, apodrece. Se deixar de estar no corpo, apodrece. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que se você quer crescer espiritualmente, você não pode ser um adendo do corpo. Você não pode ser um parasita do corpo. Algumas pessoas até se espantam quando eu falo sobre o crente piolho. É um nome esquisito. Ou pode ter outro também, que o nome não é tão agradável quanto esse, mas tem o crente carrapato. Está ligado no corpo. Vive do corpo. Está presente por onde o corpo vai, mas não é corpo. O fato de você vir a uma igreja, o fato de você estar presente na igreja, isso não te faz parte da igreja. E você pode até viver dela, mas isso não te faz parte da igreja. O que a Bíblia está dizendo como ponto de partida é uma ligação dupla. Eu preciso de Cristo como cabeça. E eu preciso do que está nos outros para mim. Esse dedo mindinho talvez seja o que você menos usa. Mas ele não existe sem coração, sem pulmão. Ele não existe sem intestino. Ele não existe sem rim. Ele não existe sem baço. Ele não existe sem ouvido. Ele não existe sem a visão. Porque sem a visão você pode machucar muita coisa. Uma coisa está dependente da outra. E quando essas coisas em particular começam a falhar, é o que eu comecei dizendo, você começa a sobrecarregar outras partes do corpo. Certa vez eu fui a um médico.
Ele colocou a mão no meu ombro e eu não me esqueço até hoje. Ele disse: pastor, o seu ombro é mais forte do que a minha perna. Era um médico magrinho. E eu tive que dizer para aquele médico: doutor, meu ombro é a minha perna. Todo o meu corpo se move por causa do meu ombro, porque as pernas não funcionam. Uma igreja onde tem membros que não funcionam, tem membros que estão trabalhando demais para suprir aqueles que não funcionam. Na prática, quando você chega aqui e encontra tudo prontinho, e você gosta do que vê, e você sente prazer pelo que você está vendo, seja num culto, seja na atividade, seja com as crianças, seja no ministério, seja no estacionamento, seja nesses bancos limpos e arrumados, nessas plantas colocadas aqui que variam a forma, tem alguém por trás, irmão, fazendo isso. E você achando bonito. Mas ele não está fazendo para você. Talvez pudesse ser feito até melhor. Mas eu sou um espectador da igreja. Eu não sou um membro dela. Eu não faço parte dela. Eu gosto pelo que ela faz. Mas o que você faz na igreja? E a pergunta que eu venho repetindo esse ano é: se você deixar de vir para esta igreja, o que é que aqui deixa de funcionar? Se você deixar de vir a esta igreja, o que é que deixa de funcionar? Se nada, você não é membro. Pode ter até teu nome no papel, mas você ainda não é membro. Não encontrou seu lugar de serviço. Eu preciso fazer um paralelo, porque quando a criança é muito pequena, ela é nova Você não pode pedir para a criança que ela diga qual é o braço esquerdo, qual é o braço direito. Já viram? Pega uma criança de 2 anos e fala assim: levanta a mão direita. Ela faz assim. Ou é capaz até de levantar as duas. Porque criança não faz distinção entre mão direita e mão esquerda. Se você mandar uma criança lavar alguma coisa, ela vai abrir a torneira e ela não vai saber até quando. E quando você for notar, ela tomou um banho, lavando talvez o cabelo da boneca. É criança. Nós temos na igreja também crianças na fé. Mas vocês viram o texto? A proposta da igreja é não ter crianças por muito tempo. Não sermos crianças. E aí eu quero destacar com vocês apenas 2 grandes divisões desse texto. Para uma igreja crescer espiritualmente, ela precisa ter um alvo. E por mais que você ache que este alvo não é o seu pastor. Não é ser como o pastor. O alvo é ser como Cristo. Em Mateus 5,48, Jesus Cristo falando para as pessoas que o ouviam, no sermão chamado Sermão da Montanha, ele disse: vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Deus, nosso Pai, Cristo, o nosso Senhor, Ele é o meu modelo. Ele é o seu modelo. Se você colocar como padrão da sua vida homens ou mulheres, você vai se decepcionar de um jeito ou de outro. Porque eu sou falho. Os outros pastores também são falhos, têm seus defeitos. E aquele que disser que não tem defeito, pode dizer na frente dele: o senhor está mentindo. O senhor não está dizendo qual é, mas que o senhor não é perfeito, não é. Entendam essa realidade, irmãos. E é por isso que o texto começa dizendo: olha, para crescimento espiritual da igreja, para que essa igreja chegue na estatura de Cristo,
ela necessita ser construída. E no sentido aqui de edificação, progresso. Essa palavra construção, edificação, ela é usada diversas vezes na Bíblia e diz até que nós somos como pedras colocadas umas sobre as outras. E aí construímos um edifício, que é a igreja, e que não é esse que você está vendo aqui. A minha parte com a sua parte, ações diferentes, fazem este crescimento sadio. E o texto diz, olha, o Deus que agora tem a sua presença em todo o universo, no versículo 10, Ele deu capacitações, dons para vocês. Fez na igreja líderes, levantou na igreja pessoas. Com que propósito? Deus deu essas pessoas, versículo 12, Ele fez isso para preparar o povo de Deus para servir. A minha proposta como pastor, durante todo o tempo que assumi esse ministério aqui em Casa Caiada, foi preparar vocês para servir. Se isso não aconteceu, eu falhei na minha proposta. Mesmo tendo a intenção de fazê-lo. Mas Deus levanta esses líderes na igreja com essa proposta de capacitar para servir. E não simplesmente de admirar. A postura pastoral, presbiteral, diaconal e de outros líderes na igreja é de capacitar o povo para servir, evangelizando, adorando, em comunhão uns com os outros, aprendendo as Escrituras e servindo de maneira alegre, como vimos domingo passado. E aqui nós vemos essa necessidade de estarmos juntos, porque nós somos diferentes. Paulo disse que de um corpo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é perna. E ele fala sobre isso para dizer a diferença que tem na igreja. Nem todo mundo é olho na igreja, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é braço. Deus escolheu você com atividades diferentes na igreja. Hoje pela manhã eu estava numa classe. Vejam bem. Estava numa classe de novos membros, eu perguntei para os que estavam comigo. Se eu quisesse comprar a unha do seu dedo mindinho, eu pago 200 mil. Um chegou e falou, vendo não. Eu disse, 200 mil? Não vendo não. Aí eu disse, eu vendo. Aí eu disse, com anestesia ou sem anestesia? Quando a gente começa a botar valor em certas coisas, nós começamos a avaliar para nós mesmos assim, vender parte do meu corpo, não te sou estranho, e dar parte do meu corpo. Pensa assim, teu corpo agora foi descoberto que ele tem um câncer. E um câncer terminal, mas esse câncer está no pulmão. Aí teu olho faz, preciso encontrar outro corpo, esse vai morrer. Gente, quem quer um olho castanho claro? Você já viu o olho dizendo assim, dá-se ou aluga-se? Já viu? Ou o ouvido dizendo assim, eu preciso achar alguém surdo, que pelo menos eu vou continuar vivo em alguém. É assim que o seu corpo se comporta? Não. Todas as partes do meu corpo continuarão unidas, buscando a unidade do corpo para dar a ele o melhor, até o último suspiro.
depois que morrer pode fazer o que quiser com qualquer parte. Essa ideia de unidade e de diversidade é para ter na igreja. Não se estranhe ou não estranhe pessoas pensando diferente de você. Pessoas tendo ideias diferentes de você. É bom que isso exista. O que não pode existir na igreja é membro contra membro. O nome disso no nosso corpo humano chama-se lúpus. E é uma doença. É quando o corpo é contra o próprio corpo e quer botar alguma parte para fora. Isso é doença. Não quero mais fulano aqui. Não quero mais Betano aqui. Manda embora. Isso é doença. Isso não pode ser tratado. Isso precisa ser tratado em que nível esteja. O corpo é unidade. E essa unidade tem múltiplas funções. E Jesus Cristo está dizendo, olha, se vocês não tiverem, olha o que diz aqui agora. É muito importante no versículo de número 13, porque é o fecho do que eu estou falando. Deste modo, olha a expressão, todos nós, e Paulo está se excluindo aí. Paulo, como pastor, está se incluindo. Todos nós chegaremos a ser um, na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Ele não fala em todos nós chegaremos a ser um no jeito de ser. Não tem como. Eu já estou casado aí há 40 anos e eu não consigo ser como minha esposa. É que eu conheço muito dela. E ela também não consegue ser como eu e vamos morrer sem conseguir. Eu consigo muito bem conviver como ela é. E amar como ela é. E aceitar como ela é. Isso é a relação da igreja, que reflete no casamento o que a Bíblia diz que deveria acontecer. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Esposa, se relacione de uma forma adequada e submissa com seu marido, assim como a igreja se relaciona com Cristo. Então a igreja é essa unidade amorosa, de apesar de sermos diferentes, continuamos ou conseguimos unidade de fé. Crescemos juntos no conhecimento. Quantos de vocês conheciam o que Deus fez na vida da irmã Andressa? Hoje, como comunidade, você ouviu e disse, poxa, olha o que Deus fez. Eu também, Deus fez alguma coisa na minha vida. Nós adoramos o mesmo Deus. Deus é bom mesmo. Mas nós tivemos testemunho aqui de irmão que perdeu irmão, irmã que perdeu irmã. E mostrou como Deus foi confortante e cuidadoso e ajudador naquele momento de perda. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus só nas coisas boas, não. Em tudo, vocês devem dar graças, porque essa é a vontade de Deus para você. Reconhecer que Deus está por trás de mim. E aí eu aprendo com quem sabe mais da palavra, eu aprendo com quem passou por uma dificuldade e foi orientado por Deus, eu aprendo também olhando quando um irmão erra e as consequências. A Bíblia diz que os erros do povo de Israel, lá no capítulo 10 do livro de Romanos, ou livro de Coríntios, foi escrito para que nós possamos aprender com os erros daqueles no passado. E não venhamos a cometer os mesmos erros que ele comete. Podemos até dizer que o sábio aprende com os erros dos outros. E o nécio, o tolo, aprende com seus próprios erros. O texto que está nos colocando, irmãos, é também a ideia de uma liderança que ensina. Conhecimento de Cristo
conhecimento de Cristo é revelado nas Sagradas Escrituras. E aí eu preciso de igreja. Aí eu preciso de comunidade. Os grupos, os pequenos grupos, trabalham muito esse reforço de conhecer e praticar. A escola de desenvolvimento da vida, que está se tornando uma crise na igreja moderna. Muitos estão achando que não precisa de estudo profundo da Bíblia. Basta vir à noite e ouvir o pastor. É tempo demais e 2 vezes na igreja. É muito tempo. Eu tenho que ser bastante sincero com você e dizer que a Bíblia não ordena você vir 2 vezes à igreja. Eu sou sincero. Isso não é uma ordenança. Mas há um princípio que você não pode negociar. Quem está ensinando a Escritura para você? Aonde você está aprendendo a Bíblia? Aonde a tua fé está sendo desenvolvida e construindo, segundo o capítulo 2 de Efésios, na doutrina dos apóstolos? Quem está te dizendo que comer desse peixe não é bom? E por que não é bom? Qual o seu nível de conhecimento teológico para julgar isso é bom, isso não é bom? Sua razão? Você deixa seu filho tomar decisões pela razão dele? Você permite isso? Claro que não, pastor. Então, irmãos, é por isso que a Bíblia fala que Deus estabeleceu líderes na igreja. E eu vou ser muito carinhoso, mas firme. Se você não confia na liderança da sua igreja, você está na igreja errada. Se você não confia nos presbíteros, no ensinamento dessa igreja, você está equivocado, está aqui. Não estou te convidando a engolir tudo o que os seus pastores falam. Mas você precisa ter confiança de que esses pastores buscam o máximo que eles podem ser fiel às Escrituras. Já aconteceu aqui que eu fiz uma referência e contei todo o caso como se fosse Moisés. E aí uma irmãzinha me procurou e disse: pastor, o senhor falou diversas vezes que foi Moisés, mas não foi ele não. Eu disse: foi não, foi Josué. E a irmãzinha abriu a Bíblia, não é que ela estava certa? Na minha cabeça, os bits e bytes fizeram a troca, e eu estava tranquilo da vida que aquilo era Josué. Talvez por saber, ou por imaginar que aquele meu conhecimento já estava cristalizado, que eu não precisava checar mais uma vez. E aí você comete esse tipo de erro. Mas é diferente de estar pregando alguma coisa que prejudica a tua fé. Ou dizer para você que amanhã a palavra de Deus diz: 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 cairão à tua direita e tu não terás atingido. Amanhã não vai haver nenhum acidente na tua vida. Se você ouvir isso, não acredite nisso. Isso não é verdade nas Escrituras. A Bíblia não ensina isso. Mas se você ligar o seu YouTubezinho, você vai encontrar um monte de gente dizendo isso. E você, depois de ouvir, vai dizer assim: este é o dia da vitória. Ela tarda, mas vai chegar. A minha vitória já está aí, ó. Hoje é o dia. Pum, bateu no carro. E aí? Às vezes a gente passa por experiências difíceis na vida, que a gente fica perguntando se a gente está tendo vitória ou derrota. Isso é fruto direto da teologia que você está aprendendo. O apóstolo Paulo diz: olha, quando você é ensinado por uma igreja estabelecida na palavra, você deixa de ser crente menino. E sabe qual é a característica de crente menino? Ele diz, está aqui, ó, bem claro para você ver. Ele diz: deste modo, deixaremos de ser como meninos.
levados por qualquer vento. Na outra linguagem diz assim: levados como a palha em dia de ventania. Ou com uma pessoa que ensina uma mentira para você e, como você é uma criança, você acredita. Por isso, Deus estabeleceu na igreja pastores e mestres. Não há crescimento sadio rumo a Cristo para ser com Jesus se nós não construímos juntos uma igreja que é um corpo de Cristo, se não edificarmos a nossa fé e se não buscarmos uma vida de conhecer a Jesus e conhecê-lo cada vez mais. Eu poderia falar mais tempo sobre isso, mas vou entrar no segundo aspecto. O alvo é Cristo, irmãos, e eu tenho que ser muito franco e dizer que não é um alvo fácil de alcançar. Eu, às vezes, quando leio essa afirmação do apóstolo Paulo no final da vida dele, ele disse: guardei minha carreira, cumpri meu ministério e sei muito bem onde botei a minha fé, porque eu estou bem certo de que aquele que um dia me chamou, ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Poxa, Paulo fez tudo. Aí ele diz assim: prossigo para o alvo, não que eu tenha atingido. E eu, irmãos, eu me comparo às vezes com esses homens da Bíblia. Eu fico perguntando se Paulo, fazendo ou tendo feito tudo o que ele fez, no final da vida, ele diz que não chegou à estatura de Cristo. Onde é que eu estou? Quando homens como esse, falando sobre pecado, diz assim: dos pecadores, eu sou o principal. Querido, se Paulo se classifica como o pior pecador, o que é que eu sou? Pioníssimo não tem essa palavra. Mas pior também não tem. Porque o pior já atingiu o máximo da maldade. Então, na verdade, nós somos iguais a Paulo. Somos tão pecadores quanto ele. Mas quando se fala em fazer coisas para a glória e para o bem do reino de Deus, Paulo tem feito e fez muito mais do que nós. Ele chegou para a igreja diversas vezes e disse assim: sejam, pois, imitadores meus, como eu sou de Jesus. E eu gosto de pensar em mim mesmo, como eu disse a vocês, nessas situações. E a minha pergunta é: se toda a igreja fosse como eu, que tipo de igreja ela seria? Isso vale para você. Se a igreja de Casa Caiada, toda ela, tivesse o seu nível espiritual, como você é, com o seu nível de oração, com a tua santidade, com o teu compromisso, com a tua dedicação, com o teu serviço, com a tua parcela de evangelização, como seria essa igreja? Como ela seria? Eu vou dizer, graças a Deus que vocês não são como eu. Porque vocês devem me imitar na medida que eu imito Cristo. E eu tenho que confessar que algumas coisas eu falho. E se eu não o disser, sou mentiroso. Mas no que eu imito Cristo e no que eu busco a Cristo, eu posso chegar para vocês e dizer: durante todo esse tempo que tive com vocês, eu procurei imitar a Cristo. Eu posso dizer de vocês o que o apóstolo Paulo diz: vocês são minha carta, lida, conhecida. Aonde eu errei, exponham o meu pecado. Posso não ter agradado a todos, mas aonde eu errei, aonde não vos ensinei as Escrituras, não deixei de visitar, isso é Paulo dizendo, não deixei de vos ensinar a verdade de Deus, não deixei de estar com vocês, não deixei de cuidar quando vocês precisaram. Nisso, diz Paulo, Deus é minha testemunha. E eu faço aqui
essas minhas palavras, né? Nessa nova estrutura que está perto de acontecer, Deus é minha testemunha daquilo que eu busquei. Então, irmãos, é necessário entendermos que essa construção, ela não vai prosseguir por causa de uma liderança que vai mudar. Ela vai prosseguir porque a igreja é de Cristo. E se vocês estão botando esperança numa nova liderança, vocês vão se machucar. Se vocês estão achando que porque agora XYZ vai orientar e agora a igreja vai se multiplicar, Deus ouça isso para a glória de Deus, mas se a tua esperança estiver em pessoas, problema. Agora é preciso que a igreja, como está aqui, apoie essa nova liderança, com muito amor, muito carinho. E entendendo o que a Bíblia diz, é Deus quem estabelece pastores e mestres na igreja. É Deus. Não estamos olhando para vencidos e vencedores. Estamos olhando para a igreja, como o apóstolo Paulo repete 2 vezes, que tem que ter a estatura de Cristo. Quando Paulo escreveu essa carta de Éfeso, ele estava preso. E muito provavelmente o pastor era Timóteo, um filho na fé dele. E ele está colocando essa realidade para a igreja. Paulo passou cerca de 2 anos e meio nessa igreja, mas foi uma das igrejas que ele passou mais tempo, com exceção da igreja de Corinto. E a segunda parte que eu quero fazer essa conexão de liderança e de modelo. No versículo número 15, Paulo diz que as pessoas que crescem, segundo a graça de Deus, pelo ensinamento, pelo conhecimento de Cristo, pela unidade da fé, precisam entender que elas precisam continuar buscando imitar a Cristo e chegar na estatura. Versículo 15. Contrário a ser menino, contrário a ouvir mentiras e segui-las. Versículo 15. Contrário a isso tudo, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo. E aí ele repete a mesma coisa. Até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo. 2 coisas para fecharmos aqui e que são claras nesse versículo número 15. Crescer em tudo, falando a verdade com amor. Não é falando a verdade de qualquer maneira, queridos. É sendo verdadeiro, não sendo hipócrita, não mostrando uma coisa e sendo outra. Não dizendo algo na frente e falando alguma coisa diferente por trás. Isso é ser verdadeiro. A estrutura de casamento se dissolve e se quebra quando dentro do casal não existe mais verdade. Quando o marido ou quando a esposa pergunta, aonde tu estivesses, homem? E ele diz, eu estava em tal lugar. E ela precisa ir para o celular dele para ver se ele estava lá. A verdade já foi, queridos. Esse casamento, ele vai ruir. Não há confiança. Não há dependência. Quando eu não creio que a verdade está ali, eu não me entrego, eu não dependo, eu sempre desconfio, eu sempre tenho um pé atrás. Por quê? Porque aquela pessoa não me parece com verdade. E a verdade começa a ser minada quando a gente mente ou dissimula, mostra uma coisa e é outra. Isso vem à tona. E aquela pessoa que viu uma coisa e descobriu que é outra, vejam bem, você confia numa pessoa, tá certo? De repente você descobre que aquela pessoa mentiu para você. O que lhe vem à mente? Você não está me dizendo, mas eu vou dizer.
A pergunta que vem à mente é: mentiu, mas em quê? Em que mais ela mentiu? E daqui para frente, quando essa pessoa lhe dizer uma coisa, a sua cabeça vai perguntar outra coisa. Sabe o que é? Será que é verdade? A Bíblia diz: vocês, quando não tinham a Cristo, a Bíblia é fora. É a continuidade a partir do versículo 17 desse capítulo 4. Vocês eram mentirosos, por natureza. E Paulo diz: não mintam mais, porém fale a verdade uns com os outros. Tens alguma coisa contra teu irmão? E ele chegar para você e dizer: tudo bem? Não seja hipócrita. E diga: tudo bem. Não está bem. E por que isso está tudo bem? É como se o pé acabou de dar uma topada monstruosa. Arrebentou a unha, o olho já viu. Aí a cabeça pergunta assim: tudo bem? Aí o pé faz: tudo ok. Não, ele não faz isso. O pé diz: tô mal, para. Aí a cabeça diz: senta. Olho, verifica o que aconteceu, por favor. Você já deve ter ouvido isso de mim. Aí a cabeça vai lá e diz: o olho faz: é grave. Aí a cabeça diz: mão, dá uma chegadinha. Aí quando a mão vai chegando, o dedo faz: dói. Aí o dedo faz, ele disse que doeu. E todo o corpo, pela verdade, começa a tomar ações. Perceberam? Assim, meus irmãos, é na igreja. Fale a verdade. Meu irmão, tudo bem? Olha, está tudo bem, mas tem algo que a gente precisa conversar, não está bem. É algo que... Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar juntos. Aconteceu isso. Eu não me senti bem, meu irmão. Não me senti bem, minha irmã. Ô, meu irmão, minha irmã, vamos resolver. Se o seu dedo der esse tropicão que arrebentou, o seu corpo não vai ficar para o dedo olhando assim: quem mandou tropeçar, rapaz? Tanto lugar para tu pisar, tu vai pisar logo por aí? Seu corpo faz isso? Claro que não. Ele está sofrendo. E a Bíblia diz: quando um do corpo sofre, todo o corpo sofre. Mas para isso é necessário que haja uma comunicação verdadeira, sem hipocrisia, sem falsidade. Mas verdade, irmãos, sem amor, pode machucar e muito. Tem gente que diz assim: comigo é assim, é na lata. É verdade, quero nem saber, eu falo. Não, não é assim não. A Bíblia diz: fale a verdade. Olha o texto que tem um bálsamo. Falando a verdade com espírito de amor. E esse espírito de amor é o que leva a você a falar a verdade. E a verdade sempre honra a Deus. Se você falar a verdade, você honra a Deus. Quando você fala com espírito de amor, você honra a quem ouve. Então, é preciso entender essas duas coisas caminhando juntas na igreja. E por fim, o texto diz, no versículo de número 15, Cristo, que é o cabeça da igreja. Começamos assim e vamos terminar assim. Isso diz respeito que para uma igreja crescer, nós temos que aprender a sermos submissos a Cristo. A minha e a sua submissão é o que Cristo mandou. Quando alguém abre a palavra e mostra o ensinamento do Senhor, venha de quem viesse, está de acordo com a palavra, entenda como orientação de Deus. E eu preciso estar submisso a isso. A igreja vive nessa realidade. Cristo é o dono da igreja.
Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o noivo da igreja. Cristo é aquele que diz para onde vai a igreja. Cristo é aquele que cuida da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E é por isso que nós dizemos que a igreja verdadeira é a igreja de Cristo. A igreja que pertence a Cristo, cujos aqueles que ali estão são submissos a Ele. Fazendo o quê? Falando a verdade, vivendo essa verdade em amor, unidos na fé, conhecendo a Cristo e ajudando um ao outro a construir esse corpo que é a igreja. Um ano praticamente se passou. Você tem que se analisar como membro e tem que se avaliar também como membro do corpo. O que você fez para se desenvolver pessoalmente e o que você fez para ajudar o corpo a crescer? Foi o corpo que te arrastou ou você contribuiu com ele? Cresçamos segundo este modelo. Estatura de Cristo. Eu vou terminar, reservei para o final, uma coisa muito comum que às vezes acontece na casa. Algumas famílias têm o costume de pegar na porta, colocar o seu filhinho, passar um lápis na cabeça dele e botar de lado. 2003. No ano seguinte, bota o guri, bota a guria lá, passa o lápis de novo. 2004. Eu já fui em algumas casas assim. E chegando lá, eu vi aquilo muito interessante. Papai e mamãe preocupado com o desenvolvimento do seu filho. Os novos da igreja são os nossos filhos na fé. Os que se chegam querendo conhecer a Cristo são esses que precisam ser acompanhados para saber que estão crescendo. E se estão crescendo de uma maneira sadia e adequada. A igreja é esse corpo que cresce, mas ele não cresce de uma maneira disforme. Ele não tem um super braço, uma super perna, ou um super ouvido, nem muito menos uma super boca. Ele precisa crescer como um todo. E eu convido você a fazer parte disso. A crescer a cada ano na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ser igreja. Contribuir com a igreja. Ser abençoado pela igreja. E pelos dons e características que Deus lhe deu, ser canal de bênção para a igreja. Curve sua cabeça mais uma vez. Reflita e dedique-se. Medite e tome decisões. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Ela sempre nos confronta para este modelo que é desafiador para nós, Jesus Cristo. A altura da espiritualidade de Cristo. Vida no trabalho, fora do trabalho, como vimos na exposição de domingo passado. A nossa vida é uma vida de santidade ao Senhor. Tudo que fazemos ao sagrado. Tudo dedicado a Ti, seja o que for. Ajuda-nos a crescer agora como comunidade. Como membro desta igreja, como pessoas que te servem. Perdoa os nossos erros, ajusta o teu povo a crescer ainda mais para o louvor da tua glória. Oramos assim em nome do Senhor. Amém.